Om Gyanaatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, primeiramente, dou início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nitya-lila Pravishtam Vishnupada, Paramahamsa Paribrajacacharya Ashtota Rasata Shishrimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Continuando então a leitura do capítulo 9, verso 12. A esperança de tais pessoas iludidas pelo desejo da liberação, pelo ganho material e pela cultura do conhecimento, simplesmente vai em vão. Assim, com a sua mente distraída, eles adotam uma natureza iludida, ignorante e passional. Então, qual é o destino daqueles que estão tentando se enredar em Maya? É, obviamente, manifestar um comportamento ignorante, passional, né, iludido, porque os seus objetivos são objetivos inócuos, ineficazes naquilo ao que ele se propõe, né, ou para aquilo que ele se propõe, que é, no caso, promover o estado de perfeição final. É como você pagar por um aparelho que se propõe cumprir com tais funções, né, mas ele simplesmente está oco por dentro, não tem nenhum motor ali dentro, nenhum software, e ele simplesmente não pode realizar aquela função. Por mais que ele se proponha, por mais que ele tenha o nome, né, ele não consegue de fato realizar aquela função. Da mesma forma, tá, qualquer conhecimento que não seja, né, vindo de uma fonte confiável, né, da fonte védica, da fonte da tradição milenar, né, qualquer desejo por obter liberação, seja ela em qualquer aspecto através de exercícios, né, ou de especulação filosófica, principalmente o desejo de se fundir, né, em Deus, no Brahman, ou alcançar o Nirvana, né, tudo isso será simplesmente inútil, porque não vai conceder a liberação desejada, né, o objetivo, né, desejado pelo praticante. Então é muito importante nós termos o discernimento sobre a natureza de cada processo, né, para que a gente possa saber de fato qual desses processos vai nos levar ao objetivo que nós desejamos, correto? Então é por isso que Krishna, ele aqui no Bhagavad Gita, ele não vai só explicar Bhakti Yoga. Seria muito simples ele explicar Bhakti Yoga e dizer que Bhakti Yoga é o processo mais elevado e assim todos devem seguir Bhakti Yoga. Mas, já sabendo que pessoas desavisadas, né, seguem outros processos, Krishna começa a explicar tudo desde o começo para contrastar e mostrar e provar o porquê de Bhakti Yoga ser, né, o caminho mais elevado e o caminho que oferece a liberação final, né, a liberação permanente, a liberação eterna. Verso 13. Ó Partha, almas elevadas, no entanto, que, tendo se abrigado na minha natureza divina, me conhecem como sendo a causa imperecível e original de todos os seres. E eles constantemente se ocupam na minha adoração e têm a sua mente fixa exclusivamente em mim. Então aqui novamente Krishna se refere a Bhakti Yoga. Verso 13 do capítulo 9. Mahatmanastu mam partha devim prakritim ashrita bhajanti manaso gyatva bhuttadim avyayam. Grandes almas, né, que se abrigaram em mim,
Elas conhecem a minha natureza original, né, como sendo a causa, né, de toda a criação. E a minha natureza é imperecível, Krishna diz. Ou seja, Krishna ele é sempre perfeito e eterno. E essas pessoas estão constantemente ocupadas no meu serviço, com a mente fixa em mim. Verso 14. Constantemente cantando, né, as minhas glórias, né, as glórias dos meus nomes, qualidades, formas e passatempos, se esforçando para seguir votos, né, e oferecendo as suas reverências com devoção, eles se ocupam na minha adoração, permanecendo sempre conectados comigo. Satatam kritayanto mam yatam chaschadrida vrata namasyas chasmam bhaktya nitya yukta upassate. Um verso muito bonito também. Então, aqueles que estão adorando o Senhor Supremo, eles estão constantemente cantando as glórias dos nomes, qualidades, formas e passatempos do Senhor. Eles seguem votos. Que votos são esses? O jejum de Ekadashi, o voto de não comer carne, o voto de não se intoxicar, né? O voto de cantar um número fixo de japa por dia. Enfim, há uma série de votos que são favoráveis para o processo devocional. E assim, eles estão sempre conectados comigo. Um dos objetivos de Bhakti Yoga é justamente fazer com que os nossos sentidos possam ficar o tempo inteiro envolvidos com alguma atividade devocional. Tá? E é incrível como isso transforma a vida de qualquer pessoa. Né? Eu posso dizer que anteriormente à minha adesão, né, à prática de Bhakti Yoga, a minha vida tinha sempre algum vazio. Né? A minha vida tinha sempre algo que faltava. Né? Havia sempre uma espécie de tédio, havia sempre uma falta de sentido, havia sempre uma necessidade em passar o tempo com atividades que simplesmente não têm qualquer, vamos dizer assim, valor intrínseco, né? No sentido de favorecer o avanço espiritual. Mas com a adesão da prática de Bhakti Yoga, simplesmente o seu dia inteiro, 24 horas, fica preenchido. E você não tem nem tempo de olhar para a Maya. Você não tem nem tempo, né, de querer se ocupar na gratificação barata dos seus sentidos. Tamanha é vamos dizer assim, a potência do serviço devocional, né, porque ele te envolve e ele coloca um sentido verdadeiro na sua vida. Ele faz com que você tenha motivo para viver, motivo para agir neste mundo, porque agora você entende que o sentido de você ter este corpo e uma existência é para servir a Deus. É interessante que em outras religiões você tem também este conceito de servir a Deus, correto? No entanto, não se tem na prática, né, uma descrição, né, uma facilitação deste serviço. É um conceito ainda vago para outras culturas, mas para a nossa não, né, para outras religiões digo. Mas no caso, para a prática de Bhakti Yoga, fica óbvio, né, e evidente que o serviço, né, praticado, ele é real. Né? Ele é real. Ou seja, por exemplo, quando nós adoramos as deidades, né, a deidade de Radha e Krishna, elas servem justamente para isso, para que Krishna esteja acessível aos nossos sentidos. Do contrário, devido à nossa falta de qualificação e a nossa imperfeição ainda, nós não podemos ver Krishna na sua forma original.
Não podemos nos relacionar com ele no seu aspecto verdadeiro, original. No entanto, ele aceita se manifestar na forma de deidades para justamente permitir que nós possamos dar início a esse relacionamento com ele. E é simplesmente maravilhoso. Você tem uma deidade na sua casa e você passa a adorar aquela deidade, e tudo que você faz está em função do serviço e do agrado, das deidades de Radha e Krishna. Então, a melhor maneira de nós ocuparmos os nossos sentidos é através do serviço das deidades. Tá? E parte desse serviço inclui também o cantar dos santos nomes, o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, a prática de Bhakti Yoga é algo extremamente complexo. Extremamente complexo. Tá? Eu sugiro àqueles que nunca experimentaram que comecem a procurar fazer algo por Krishna, fazer algo por Deus, algo de concreto. Por exemplo, você cozinha todos os dias, você deve oferecer este alimento para Krishna. Mas mais do que isso, você deve pensar que você está cozinhando para Krishna. Cozinhar para Krishna é muito melhor do que cozinhar para si. É claro que você vai se alimentar depois daquele alimento, mas a sua intenção é outra. E dessa maneira você sublima os seus sentidos, o seu próprio desejo de se alimentar, ele se sublima e você consegue controlar os seus sentidos. Você consegue controlar a sua língua, você consegue fazer com que você se alimente apenas daquilo que é necessário. Você perde aquele desejo de estar sempre comendo coisas deliciosas, escravo da língua, escravo do estômago. Porque agora você passa a se alimentar de uma energia espiritual que vai te ajudar a restabelecer o seu equilíbrio. Isso é muito importante. Muito importante. Então, Krishna, ele explica várias vezes aqui no Bhagavad Gita como nós devemos estar o tempo todo absortos neste serviço, seja como for. E existem inúmeras possibilidades, não estou nem entrando aqui nos detalhes das possibilidades, mas são inúmeras. Bom, verso 15. Existem outras pessoas que se ocupam nas cerimônias sacrificiais, ou yagyas, para cultivar conhecimento. Alguns me adoram com o conceito de unidade, e outros com o conceito de dualidade. Alguns através das formas de vários semideuses, e outros me adoram como a forma universal. Vamos ver o que Krishna quer dizer com isso na leitura do próximo verso. Versos 16 a 19. Os versos estão juntos. Então Krishna diz: ó Arjuna, eu sou os rituais védicos, como Agnistoma. Eu sou a prática dos Smarta Yagyas, como Vaishvadeva. E eu sou a Shraddha, ou seja, a cerimônia para os mortos. Eu sou a oferenda de grãos feita aos antepassados. Eu sou a potência de cura das ervas, o mantra, o ghee, o fogo, e eu sou também o próprio Yagya. Eu sou a mãe, o pai, o mantenedor e o avô deste universo. Eu sou o objeto do conhecimento e o purificador. Eu sou a sílaba Om, e eu também sou o Rig, Yajur e Samavedas. Eu sou o destino na forma do fruto do seu karma. Eu sou o mantenedor. Eu sou o Senhor. Eu sou a testemunha. Eu sou o refúgio. Eu sou o abrigo e a morada. Eu sou o amigo mais querido de todos. Eu sou a criação, a dissolução, a base, a fundação, o local de descanso e a causa eterna. Eu sou a semente
inexaurível. Eu dou calor e também produzo as chuvas. Eu sou a imortalidade e também a morte personificada. Eu sou a causa de tudo e sou também o efeito. Eu sou ambos, espírito e matéria. Então aqui nesse verso Krishna, ele descreve em detalhes todos os aspectos sobre os quais ele preside. Tá? Não é que ele seja essas coisas, ele diz o ser no sentido figurado, de que ele preside sobre tudo isso. Né? Ele controla tudo isso, ele manifesta tudo isso, ele representa tudo isso. Tá? E o verso anterior, quando ele diz que algumas pessoas adoram a ele, né? O adoram como através de sacrifícios, né? Do conhecimento, né? Através do conceito da unidade indistinta, ou seja, na fusão, né? com o aspecto impessoal de Deus, o Brahman. Né? Alguns através da dualidade, ou seja, de que eles são diferentes, né? De Krishna, através de vários semideuses, né? Ou através da forma universal. Ou seja, Krishna diz que muita gente, nessa busca por Deus, acaba praticando, né? certas, vamos dizer, certos processos, né? Que, na verdade, não levam àquilo que eles querem. É uma confirmação daquilo que a gente falou, né? Nos versos anteriores, de que é necessário você entender que aquilo que você quer nem sempre está disponível no processo que você escolheu para chegar ao seu objetivo. Isso é muito importante. Então, na verdade, a literatura védica ela diz que Krishna ele é o objeto máximo de todos, né, que todos os seres vivos desejam alcançar. Ele é aquela pessoa que é o ideal, é a perfeição em si, que todos estão sempre ansiando por se relacionar. Ele é o Pai perfeito, ele é o Deus perfeito, ele é o Filho perfeito, o amigo perfeito, o amante perfeito. Ele é a perfeição em si, ele é aquela pessoa que nós estamos sempre querendo ter ao nosso lado. Ele é o ideal divino que nós desejamos alcançar na transcendência. Só que, no entanto, devido à nossa ignorância, nós muitas vezes achamos que vamos encontrá-lo adorando alguns semideuses, ou que vamos encontrá-lo fazendo meditação do aspecto impessoal de Deus, né, do Brahman, e não de Bhagavan. Porque Krishna é Bhagavan, Krishna é a forma, é a personalidade. O Brahman, ele é parte de Krishna, ele é um aspecto de Krishna, mas ele é um aspecto incompleto de Krishna, imperfeito. Então, assim, as pessoas elas se ocupam em diversas práticas, mas, na verdade, o desejo que move a todos é o mesmo desejo, de encontrar esta personalidade perfeita, de alcançar esse estado de perfeição, de se satisfazer enquanto seres, enquanto almas, né, que desejam a união com essa realidade, com essa instância superior que a gente chama de Deus. E assim elas acabam buscando caminhos que são diferentes e que, na maioria das vezes, não vai levá-las a, de fato, conseguir esta comunhão com aquilo que elas desejam. Correto? Verso muito bonito. Agora vamos ao verso 20. Aqueles que são devotados às atividades fruitivas, como descrita nos 3 Vedas, né, Rig, Yajur e Sama, me adoram como Indra, o semideus das chuvas, e também outros semideuses, através da execução de yagyas, ou cerimônias de fogo. Se tornando livres de todos os seus pecados, né, por beber o suco do soma, né, o somarasa,
né, que são os remanentes do Yagya, eles oram, né, para entrar, né, para conseguir acesso aos planetas celestiais onde vivem os semideuses. Quando eles alcançam o planeta de Indra, né, por suas virtudes e atividades piedosas, eles desfrutam de prazeres celestiais junto com os semideuses. Então esse é o destino daqueles seres humanos que fazem essa prática de adoração dos semideuses. Eles vão, na próxima vida, reencarnar junto com os semideuses. Verso 21. No entanto, quando o seu mérito, né, piedoso acaba, eles novamente caem neste mundo material, neste mundo terreno, né, porque o celestial também é material. Aqui na Terra, eles voltam para a Terra após desfrutar de inúmeros prazeres celestiais, né, e assim, com o desejo, né, de desfrute sensorial, eles novamente se ocupam em atividades fruitivas, como descrita nos Vedas, e recebem assim novamente acesso ao mundo dos semideuses. Então eles ficam neste ciclo, né? Vão para lá, desfrutam, depois voltam, nascem mais uma vez, nesse nascimento praticam atividades que podem novamente garantir-lhes acesso ao planeta dos semideuses, e fica por isso. Só que isso é na verdade, uma existência praticamente hedonista, né? Ou seja, é simplesmente para, né, o prazer barato dos sentidos. Verso 22, um verso muito importante, que diz: Ananyas chintaya tomam je jana paripassate tesham nityabhiktanam yogakshema vahamyaham. No entanto, para aqueles que estão desprovidos de desejos materiais, que estão sempre absortos pensando em mim, e que sempre me adoram com devoção exclusiva, unidirecionada, eu carrego o que eles precisam e preservo o que eles têm. Ou seja, Krishna não vai deixar que o seu devoto jamais pereça. Krishna jamais permite que o seu devoto pereça. Então, esse é um verso famoso. Aqueles que têm devoção exclusiva por mim, eu irei dar tudo o que eles precisam para a sobrevivência deles e a possibilidade deles terem a sua vida espiritual bem desenvolvida com todas as facilidades necessárias. Verso 23. Ó filho de Kunti, aqueles que adoram outros semideuses com fé, na verdade estão me adorando, mas de uma maneira não autorizada. Então é uma confirmação de dois versos anteriores, quando Krishna diz que na verdade todos estão tentando buscá-lo, mas acabam escolhendo caminhos que não levam até Krishna diretamente, né? Então, aqueles que adoram os semideuses estão, na verdade, achando que os semideuses são Krishna, né? Ou podem satisfazê-lo tanto quanto Krishna pode. Verso 24. Eu sou o único mestre e desfrutador de todos os sacrifícios. Mas aqueles que não reconhecem o meu corpo transcendental, eles caem e repetidamente vagam no ciclo de nascimentos e mortes. Então, você desconhecer a natureza de Krishna e a posição dele faz com que você continue vagando nesse ciclo de nascimentos e mortes. 25. Yanti deva vrata devam pitrin yanti pitrivrata bhutani yanti bhuteja yanti madhya jinopimam. Esse é um verso famoso também.
Krishna diz: aqueles que adoram os semideuses irão para o planeta dos semideuses. Aqueles que adoram os seus antepassados irão se encontrar com os antepassados no planeta deles. Aqueles que adoram os fantasmas irão também para o planeta dos fantasmas. Mas aqueles que me adoram certamente virão até mim. Verso 26. Outro verso famoso. Patram pushpam phalam toyam yomya bhakta prayachati tadaham bhakti uparitam ashnami prayatamanaha. Se um devoto de coração puro me oferecer uma folha, uma flor, fruta ou apenas água, com amor e devoção, eu certamente aceitarei esta oferenda. Então aqui Krishna ele se coloca numa posição bastante humilde e simples. Ou seja, Krishna diz, para a minha adoração não é necessário grandes opulências e exageros, nada caro, nada difícil. Ao contrário, o que é necessário é apenas o seu coração puro, o seu amor e a sua devoção. Né? E mesmo que você me ofereça uma folha, uma flor, uma fruta ou água apenas, né? Eu aceitarei este seu presente, né? E reciprocarei com você. Aqui no caso, folha, ele se refere a uma folha de tulasi. A folha de tulasi ela é utilizada na adoração do Senhor Supremo, né? E ela é muito querida para Krishna, né? E é uma planta transcendental que vem também da morada divina junto com Krishna quando ele descende. E a tulasi ela é utilizada largamente, né, na adoração. E Krishna não aceita, na verdade, não é que ele não aceite, ele prefere que você ofereça qualquer alimento para ele com uma folha de tulasi em cima. Assim fica uma oferenda perfeita. Verso 27. Outro verso famoso. Yat karos yad yajnas yad johosh dadasyat yat tapasyasi konteya tat kurusha madarpanam. Ó filho de Kunti, qualquer atividade que você execute, qualquer coisa que você coma, qualquer sacrifício que você execute, ou qualquer objeto que você dê em caridade, ou qualquer austeridade que você execute, ofereça todos a mim antes de fazer qualquer outro uso. Muito importante isso. Verso 28. Assim, você se libertará da prisão, né, da auspiciosidade e da inauspiciosidade dos resultados do karma, sendo então abençoado com o yoga da renúncia, ao oferecer a mim todos os resultados das suas ações. Você se tornará especial dentre todas as almas liberadas e você me alcançará. Então, devemos sempre pensar que tudo pertence a Deus, tudo pertence a Krishna. Tudo deve ser oferecido a Ele, porque Ele é o supremo desfrutador. Isso significa que nós não somos desfrutadores. O mundo não foi feito para nós. O mundo não gira, ao redor de nós. Na verdade, tudo pertence a Krishna e a Ele deve ser oferecido, porque assim tudo se sublima, e tudo ganha sentido na sua existência. Então a função do ser humano é inclusive ajudar os demais seres vivos, também a chegarem até Krishna. Um animal, um alimento, enfim, outros seres, que não têm essa capacidade, cognitiva, eles podem também
ser ocupados no serviço do Senhor Supremo através da inteligência humana. Você pode ajudar as demais entidades vivas a avançarem espiritualmente, e a alma delas pode no futuro ganhar a oportunidade de ter um nascimento humano, simplesmente por ela ter realizado uma atividade devocional em qualquer corpo que seja no corpo de uma vaca, de um elefante, de um cão, enfim, não importa. Então, assim, o ser humano ele tem um dever não só de ocupar-se nas atividades devocionais, mas também de ocupar os outros seres vivos nesta atividade. Bom, vamos encerrar aqui. Nosso tempo já terminou e amanhã a gente continua. Então, desejo a todos um excelente dia e que fiquem todos em paz. Hare Krishna.